do Gustavo Soler e do Paulo do Vale, que estavam no campo dessa briguinha de Jardim da Infância. Briguinha de Jardim da Infância pra mim, cara. Seguranças, mais de 200, um monte de gente que não tinha nada a ver com o jogo. Aí o Palmeiras jogou sapato dentro do campo, tênis, aí depois jogou um monte de coisa e pode ser prejudicado. Teve um segurança da CBF que agrediu um cinegrafista da Globo. Olha só que coisa mais... Eles tiveram que dar a mão lá fora. Então, mas é uma coisa impressionante. Aí, infelizmente, né, o Fernando Galupo, que é o historiador, que é um cara maravilhoso, gente boa, pelo menos eu não conheço ele pessoalmente, mas eu sei disso em relação a ele. Pô, o Sabino deu um soco nele e ele disse que pegou no ombro, não pegou no rosto. Ele mesmo disse isso hoje, né, lá nos Donos da Bola, né? Então, meu irmão, falou pro Rude hoje. E o Rude arrebentou nos Donos da Bola hoje, foi muito engraçado. Vamos lá, o que vocês dois presenciaram? Eu queria que vocês dois falassem sobre isso. Tanto Palmeiras e São Paulo, qual a visão de vocês dois que estavam lá dentro? Uma briguinha de quinta série, uma briguinha de Jardim da Infância. E aí o Palmeiras não dá entrevista coletiva, aí o São Paulo não sei o quê, a torcida do São Paulo satisfeitíssima com aquilo que aconteceu, que o Rodrigo Nestor deu um soco, que o outro, mas perdeu o jogo. É inacreditável que ponto chegou esse mundo que é paralelo ao futebol. Então vocês dois que estavam lá, pode falar mais que qualquer um. Pedro Ramiro não, Gustavo Soler e Paulo do Vale. Começando então, craque, com relação, né, à súmula de hoje que o Rafael Claus soltou, né, por sinal a gloriosa CBF segue com o seu site uma várzea, né, uma vergonha, você não consegue acessar o site para ter acesso aos documentos do jogo, né, então hoje tiveram que mandar ali pelo WhatsApp porque no site não dá para você colher as informações do próprio veículo da CBF, né, do próprio campeonato organizado pela CBF. Então hoje a súmula teve ali computadas, né, as expulsões de Zé Rafael e Rodrigo Nestor pela confusão no túnel, né? O Zé Rafael teria enforcado o Nestor e o Nestor revidou com um soco no Zé Rafael. Depois o próprio Rodrigo Nestor, ele falou com o Eduardo Afonso da ESPN na porta ali da... o São Paulo só fala com eles. Não, ele tava saindo e aí o Edu Afonso tava lá na porta, então não foi nenhuma entrevista. Tá. O Edu só perguntou, ele tava no café, Nestor, que o Klaus colocou na súmula, tá certo? O Nestor falou, não, tá certo, foi isso mesmo. Tá certo, então, parabéns ao Rodrigo Nestor. Aí o Rodolfo Toschi Marques, né, que era o árbitro de vídeo, ele solicitou... Esse é o pior que tem, né? E foi esse chamar o Klaus para anular o gol legítimo do Palmeiras é uma coisa impressionante. Que VAR ridículo. E ele foi VAR da final da Copa América, né? Então, estamos meio lascados nesse quesito. Ele que chamou, né, o Klaus para ver as imagens do Zé Rafael e do Nestor, só que ele não chamou para ver a imagem do Sabino em cima do Fernando Galupo, né? Então o Sabino ainda não está suspenso. Pode ser que o STJD mude isso. Só que aí o STJD demora uma eternidade, não, né? Talvez essa demora daqui 2 semanas. Essa demora é incompetência da CBF. Sim, também. Quando você precisa, um abração pro Quesada, monstro sagrado no apito final, no placar, um dos maiores repórteres desse país, um cara que eu amo de paixão, o Quesada, que por sinal a Rádio Bandeirantes podia trazer o Quesada de volta, cara. O Quesada é um monstro, o Quesada faz parte desse microfone, é importante aqui. Eu queria nos credenciar ainda muito mais por tudo aquilo que a gente já tem de força aqui na Rádio Bandeirantes. Meu irmão, uma coisa tão ridícula que aconteceu. Por exemplo, o que você viu, você, do lado do São Paulo, o que aconteceu? Qual a visão sua, Paulo do Vale, você que estava no gramado? Eu até agora tô tentando entender porque era um clássico que todo mundo tava deixando de lado, né? Priorizando o Libertadores. São Paulo entrou com 4 titulares apenas e aí virou essa guerra, né? No final, desnecessária. Por tudo, assim. Achei uma neurose total. Neurose mesmo. Neurose, assim. Tipo, é uma coisa muito louca, cara. E não tem nada a ver, né? O mesmo clássico, São Paulo e Palmeiras, sabe? Até tô brincando que o Ministério Público vai ter que fazer o clássico de time único. Então, no Morumbi joga o São Paulo. Contra a Cone e do Palmeiras no Allianz dá uma vitória pra cada um. Porque, cara, assim, beira o insuportável, sério, tá beirando o insuportável. E aqui não é
o lado do São Paulo ou o lado do Palmeiras. O clássico, o choque rei está insuportável, porque a gente tem comissões técnicas insuportáveis, a gente tem jogadores insuportáveis, tem torcedores, VAR insuportável, árbitro insuportável e torcedores insuportáveis. Porque assim, né, não é que reclamam da arbitragem que é ótima, né? Reclamam de uma arbitragem que é horrorosa. O gol do Palmeiras... Não, imagina se o Palmeiras não faz o gol com o Breno Lopes. Breno Lopes não, perdoa. Flávio Lopes e Breno Lopes fez o gol também. Imagina só se ele tivesse feito o gol. O Aue que ia ter, cara. Eu acho que a confusão iria pra zona mista. Não tenho dúvida disso. Iria pra zona mista. Ia ter gente se pegando na zona mista. É essa visão que eu tenho se o jogo terminasse empatado. E mais do que isso, né? O gol validado do Palmeiras estava tão claro que era um gol legal. E o VAR demora um século ali. Tava o estádio inteiro vendo, comemorando. Em jogos de Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, vocês lembram a última vez que o Palmeiras fez um gol sem ir pro VAR? Não. 20 de julho contra o Cruzeiro. Sério? Um mês que o Palmeiras faz pelo menos um gol e esse gol ele vai pro VAR. O Palmeiras teve 10 gols em jogos do futebol nacional, 8 foram pro VAR, só 4 foram confirmados. Então assim, tudo é alimentado e aí hoje a gente tem essas mídias especializadas, essas questões que falam ao coração do torcedor, então assim, o torcedor compra cada barulho. Porque hoje tem a mídia que é só Palmeiras, que é só São Paulo, que é só Corinthians. Assim, nada contra, acho que tem espaço pra tudo. Eu não sou contra isso, não. Mas só que é uma mídia hoje que só julga aquilo que acontece com o seu time. E aí tudo que você fala, você é contra o time. Isso, por exemplo, vamos lá. Pra mim, foi gol legal. Pra você, foi? Pra mim foi. Pra você. Pra mim foi gol legal. Pra você. Foi legal. Então vamos lá. Aí. Sabe o que eu acho que foi a questão, craque? Desculpa te cortar. Não, imagina, filho. O Klaus, ele não marcou a falta no Alan Franco. Isso. E o Klaus não marca essas faltinhas. Isso. E aí, o porquê que ele anula o gol? Ele falou, putz, não tá preciso impedido. Mas aconteceu alguma coisa, eu não vou dar aquela falta. Eu vou Isso. confirmar o impedimento. Então, mas vamos lá. Da reta. Vamos lá. No jogo do Corinthians e Fluminense, né? O árbitro, Braulio, que é um Braulio mesmo, também. que é horroroso, ele não dá falta. Isso. Ele tava do lado. E ele tava do lado, ele não deu a falta. Segue o jogo, não foi falta. O golaço do Corinthians. Sim. Aí o VAR chama, ele vai lá, no slow motion, ele dá a falta do Rian em cima do Samuel Xavier. Aí o palmeirense acha isso maravilhoso. O corintiano acha maravilhoso ter a anulação do gol. Aí o cara que não gosta do São Paulo acha incrível o que aconteceu ontem. E aí fica esse jogo por uma mídia especializada, por coisas, e aí as pessoas esquecem de falar a verdade. Simplesmente a verdade. Qual é a verdade pra mim? Gol legal, falta do Felipe Anderson em cima do Alan Franco. Isso. E que poderia ter dado a falta. A interferência do VAR de uma maneira ridícula por parte no jogo do Fluminense. Um pênalti escandaloso que não foi, mas não foi pro Cuiabá. Vocês viram? Do Mariano. Uhum. Cara, é quase... eu tento fazer um exercício, mas como que ele pode dar pênalti? Como é que o VAR pode dar pênalti? Como é que o árbitro não viu? Cara, é escandaloso isso. Escandaloso. Aí cada um vê o seu lado. Então o palmeirense vê o lado dele, o corintiano vê o lado dele, o São Paulino o lado dele, o Santista o lado dele, o Atlético, o Botafogo o lado. O único time que é ajudado de uma maneira bem... A gente vê, é o Flamengo. Se tem um time que qualquer gol que saia, ou qualquer gol que... Meu irmão, se fosse o gol do Flamengo, se fosse o Flamengo que tivesse feito o gol contra o São Paulo, contra o Palmeiras do jeito que foi, nem o VAR chamava nem aqui, nem na China. Mas não chama. Se o Flamengo tivesse feito o gol que o Corinthians fez no Fluminense, mas nunca na vida tinha chamado. Não tinha. Não tinha. Então o VAR é uma coisa horrorosa, é um lixo, e as pessoas que fazem o VAR, eles interferem em tudo isso que a gente tá falando. Paulo do Vale e meu querido Gustavo Soler. O VAR aqui no Brasil, né, ele tem essa questão que a imagem é péssima, quem opera é pior ainda do que a imagem, você não tem o exato momento dos frames, né, ali, a bola saiu do pé do cara, a bola ainda tá no pé do cara, então você não consegue ter garantia de nada. Então não é 100%. Exato, não é 100%. Se não é 100%, deixa o árbitro, irmão.
O problema é, se só deixa o árbitro, o primeiro gol do Palmeiras seria anulado, porque o Bandeira deu impedimento. Então, mas aí o VAR é legal. Então, mas aí o VAR não é legal pra isso? Aí é mas fala a verdade, não é legal pra isso? O VAR, ele é muito bom. Que ele deu impedimento quando ele é usado da forma correta. Mas na hora eu tô assistindo um jogo, eu vi que não foi impedimento. Eu tô falando eu, porque eu sou bom nisso mesmo. É o Bandeira que aí o Bandeira FIFA, levanta, né? E é FIFA, e dá pra ver. Esse é o problema. Dá pra ver que o Estevão não tá impedido, mas ele deu impedimento. Mas aí o VAR não foi importante pro Palmeiras? Foi. Então cara... É isso, o VAR ele nasceu exatamente pra isso, pra corrigir erros bizarros e absurdos da arbitragem. O problema é que aqui as imagens são ruins, os árbitros de vídeo são péssimos e a interferência que eles têm em determinados momentos que ele não tinha que interferir com os árbitros apitando. Ontem o Paulo César de Oliveira no Sport TV, ele falou algo que é muito bizarro e toda rodada acontece isso. Não mostraram essa imagem pro árbitro. Então o árbitro de vídeo ele tá escolhendo o que tá indo pro árbitro. É isso mesmo. Ele escolhe, fala, vê essa daqui. Aí o cara analisa e depois ele descobre. Fala, pô, não me deram a imagem certa. E hoje comentário... A imagem do gol anulado do Palmeiras, o Flaco tá aqui, o Lázaro tá aqui, o Rafael tá aqui. O Rafael tá vendo o Lázaro. O Rafael ele tá na diagonal aqui igual eu e o Pedro Ramiro. Você tá vendo o que o Lázaro vai fazer. Tanto que o Rafael vai na bola. Se ele não tivesse visto, ele não ia na bola. Como é que pode? Foi um frango desse Rafael, que é um goleirinho mequetrefe. Mas é goleirinho, mas muito goleirinho mesmo pra mim. Pô, ele já falhou no segundo gol. No gol que faz o Lázaro, cara, não tem interferência nenhuma. É ridículo o cara anular o gol do Palmeiras. É uma coisa ridícula. O que você pensa do São Paulo, meu querido Paulo do Vale, e de tudo isso também? Bom, assim, né, você falou algo que é muito interessante, que me chamou muito a atenção. Aí, cara, cada um curte o futebol do jeito que quer. Mas o torcedor ficar satisfeito mesmo depois de uma derrota, porque, fomos lá na casa deles, chutamos a bandeira, o Rodrigo Nestor deu um soco no Zé Rafael. Eu acho uma enorme bobagem, mas é o barulho que o torcedor vem comprando. E só um outro detalhe também de quem está no campo e que, pô, a gente sabe o perrengue que é o que a gente sofre, porque o que querem tirar repórter do campo ontem é impressionante. Da federação da CBF me empurrou. Então, os caras, assim, se puderem, eles tiram todo o repórter do campo. Mas podia 50 segurança. Mas aí, cara, acontece uma confusão, brota gente. É historiador, é matemático, é o... Segurança dos dois times. Os seguranças. Cara, então assim... Aí pode, né? Aí pode. Exatamente. Então assim, me parece que eles têm essa rigidez com reportagem, mas com o resto não. Todo mundo ali tem acesso a hora que quiser. Se eu quiser invadir o campo como dirigente, eu invado e bato no Klaus. Enfim, faço o que eu bem entender. Então, só esses detalhes. Agora, só a informação